Alô turma, um grande abraço, um abraço a todos vocês ligados aqui no Boletim AV, no canal Atenção Vascaínos, nessa terça-feira, dia 1º de novembro de 2022. Estamos entrando no penúltimo mês desse ano, um mês importante, um mês que decide, aliás, uma semana que decide o ano de 2023 do Vasco da Gama. Se não vejamos, o Vasco tem o julgamento de quinta-feira, até esse momento, confirmado, e tem o jogo de domingo contra o Ituano. E nós vamos falar desses dois assuntos na sequência, depois do recado da Mais Ágil. A Mais Ágil é uma empresa que pode ajudar você a antecipar o dinheiro do fundo de garantia. Fundo de garantia é aquela grana que fica às vezes depositada e você nem sabe. Faça uma pesquisa, veja se você tem dinheiro do fundo de garantia depositado. Se você tiver, o telefone está aqui embaixo. Procura o pessoal da Mais Ágil e eles fazem a antecipação com a expertise que tem em menos de 24 horas. E aí você pode ter uma grana para de repente pagar uma conta, dar um presente para alguém, dar entrada num bem. O que você está esperando? Procure o pessoal da Mais Ágil. A Mais Ágil é parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. Bom, são dois aspectos nessa semana. O dentro e o fora de campo. E a gente não tem como dissociar, porque são coisas que se completam lá na frente. O torcedor do Vasco está muito ansioso pelo jogo de domingo, mas também está muito ansioso por esse julgamento, que até esse instante, a gente está gravando o vídeo, estava confirmado e está confirmado para quinta-feira, no tribunal, no centro da cidade do Rio de Janeiro, a partir de 14 horas. A quarta turma vai fazer a análise do processo, vai julgar o processo e vai dar aí as penas ou não a Raniel e Luiz Henrique, ao Sport Clube do Recife, a Carlos Eduardo e Augusto Carreiras, todos eles incluídos na pauta. Olha, o torcedor deve entender, a nossa função é correr atrás da informação, é brigar pela informação, trazer aquilo que de mais importante acontece para você. Mas às vezes, até por questão de estratégia, a gente não consegue isso. E é o que está acontecendo no Vasco em relação a esse caso. Vocês já devem ter percebido que desde o jogo entre Vasco da Gama e Sport, ninguém falou sobre o assunto, a não ser o Paulo Brax, que deu aquela declaração lá em Recife, dentro do vestiário. De lá para cá, ninguém se manifestou. O jurídico do Vasco não se fala, não se tem nenhum acesso. A CEO jurídica, a doutora que comanda a área jurídica, Gisele Cabreira, também não se fala. O próprio Paulo Brax ontem fez o depoimento à Vasco TV falando do time, não falou sobre o caso, não se fala sobre esse assunto. É uma estratégia? É uma estratégia. A gente precisa respeitar. O torcedor pergunta, o Vasco já entrou como terceiro interessado? O Vasco vai pedir ao STJD que seja ouvido num caso de pedido de adiamento? Não sabemos. A princípio, por fontes outras que não do Vasco, junto ao tribunal, nós já temos algumas dessas respostas. Mas o Vasco da Gama, eu posso garantir, não está parado. Absolutamente não está parado. Mas o sigilo é uma forma de lidar e esperar o julgamento. E olha, em prática, também, por contato que tive com advogados, pessoas que já foram até auditoras do tribunal, dificilmente o STJD vai marcar o julgamento para outro dia. Vai mantê-lo para a próxima quinta-feira. Até por conta de ser um caso de extrema gravidade dos fatos. A cobrança foi muito grande da CBF e também do presidente do STJD, Otávio Noronha, que já deu punição antes mesmo do julgamento, segundo muitos passando até pelos ritos normais, quando há uma denúncia e depois se vai a julgamento em primeira instância, para depois ir ao pleno, que é a última instância. Então, há uma cobrança muito grande por celeridade, por punição, nesse caso, Vasco da Gama. O Vasco, como eu disse, não se manifestou, mas o resultado esportivo nesse instante é o que menos está importando para aqueles que vão julgar. Porque, por mais que tenha influência no campeonato, o que houve foi muito sério, com agressões físicas, morais e até psicológicas. Muita gente da delegação do Vasco passou terror lá, com medo de ser agredido, com medo de ser tocaiado, enfim, foi algo muito sério.
Então, pensar em adiar para mais uma semana é adiar o sofrimento dessas pessoas também. Não é somente pelos pontos. É claro que o Vasco tem interesse em ganhar os pontos, mas se o tribunal quer dar uma pena, quer dar um exemplo, não dá para ficar empurrando com a barriga. Qual é a moral que vai se ter? E se vai influenciar no campeonato, que influencie, para mostrar que não há o porquê de cometer o delito que o Sport cometeu, ou a torcida do Sport cometeu, com aquiescência, porque o Sport era o mandante da partida. Então, em função disso tudo, dificilmente vai haver o adiamento. Mas, como eu disse, o Vasco não se manifesta, prepara a ação de defesa para quinta-feira, esperando o bom senso do STJD para definir essa situação o mais rápido possível. Quanto ao Vasco ser terceiro interessado ou manifestar-se contrário à questão do adiamento, eu posso garantir a vocês o seguinte: os advogados Marcelo Jucá e Amanda Boré estão dentro dessa redoma. Dificilmente conseguimos contato com eles. Da mesma forma como a CEO jurídica Gisele Cabreira. Estão sempre em contato. Absolutamente sempre. Não há hora para que o jurídico do Vasco se reúna e trace essas estratégias. A estratégia principal é silêncio, bico calado. Vamos trabalhar, ter muito material, ter muita informação, ter muitos vídeos, ter muita coisa nova que vai sustentar a defesa do Vasco. Mas hoje eu pude apurar junto a fontes ligadas ao STJD que não houve ainda um pedido formal do Sport pelo adiamento do julgamento. O que o Sport apresentou foi o seguinte: uma notícia de infração contra o goleiro do Vasco, reserva Halls, e o diretor executivo Paulo Brax, pedindo que eles fossem denunciados e incluídos no processo. Esse pedido já foi arquivado de uma primeira vez, mas eles pediram novamente, pediram reconsideração desse arquivamento. Foi endereçado ao procurador-geral Ronaldo Piacente, e nesse pedido eles solicitaram a retirada de pauta desse caso, desse julgamento, para que houvesse tempo hábil e eles fossem incluídos na denúncia. Claro que é uma estratégia, até porque amanhã é feriado. É um caso que precisa ser analisado hoje para julgar na quinta. Do tipo, vamos incluir os dois também têm que ser denunciados. Olha, eu vou analisar, mas não vou dar nenhum tipo de decisão agora. Mas espera aí, amanhã é feriado, quinta-feira é o julgamento. Os argumentos do Sport são esses. Muito mais para poder ganhar tempo, o que também ninguém entende, ou entende-se. O Sport tem 0,04% de chances de subir por uma enorme combinação de fatores no domingo. Principal deles, tendo que ganhar de goleada do bom Vila Nova dentro de Goiânia. Em cima disso tudo, há uma dificuldade grande de que possa haver a modificação. O pedido do Sport deve ser negado. O que pode acontecer também é, caso seja realmente um impeditivo do processo, a inclusão de Paulo Brax e de Halls, é um pedido do Vasco até de desmembramento do processo. Julga-se primeiro o que está na pauta e a posteriori se julga a questão do Paulo Brax e também a questão do Halls. Mas isso é uma situação difícil. É difícil que isso possa acontecer. Aliás, é importante que a gente esclareça ao torcedor do Vasco qual é a pauta, para que não se divulguem informações que não são verdadeiras e que trazem ao torcedor nervosismo. É normal o torcedor. Inclusive está circulando aí uma fake de um julgamento do Sport que foi adiado em 2015. É nítido para maltratar, para tratar o torcedor do Vasco mal, torcedor do Vasco que já sofre tanto. Então a gente procura aqui trazer lisura, informação limpa. Então a pauta, é bom que a gente esclareça, tem 3 denunciados. Denunciado 1, e você está vendo aí, Luiz Henrique, artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva e 258A. Raniel, 258A. Em segundo, o Esporte Clube do Recife, artigo 191, incisos 1 e 3 do Código Brasileiro. Artigo 211, o artigo 213 nos incisos 1, 2 e 3 e no parágrafo 1º do CBJD, no Regulamento Geral de Competições, nos artigos 19 e 20, que são aqueles de perda de ponto, o artigo 205, o mais pesado de todos, parágrafo 1º do Código Brasileiro,
E os terceiros denunciados. Carlos Eduardo, goleiro do Sport, no 254A, primeiro parágrafo, inciso 2, e Augusto Carreiras, vice-presidente de futebol do Sport Clube Recife, também 254A, primeiro parágrafo, inciso 2 do CBJD. Portanto, o Vasco está apenas defendendo Luiz Henrique e Raniel. O Vasco não é réu. Não há nenhuma preocupação em relação ao Vasco ser punido porque ele não está sendo julgado. Esse julgamento não inclui o clube, inclui o Sport Clube do Recife. Aliás, sobre Raniel e Luiz Henrique, uma informação importante. Eles foram previamente julgados e já tomaram uma suspensão preventiva através do despacho do presidente do STJD, Otávio Noronha, de 30 dias ou 2 jogos. E aí a dúvida que pintou hoje. Os 2 jogos já passaram, o jogo do Criciúma e o jogo do Sampaio Corrêa. Eles poderão estar domingo em campo? Se o julgamento acontecer na quinta-feira, precisam ser julgados. O Vasco vai buscar a absolvição dos 2. Se eles forem punidos, eles vão cumprir suspensão complementar aos 2 jogos. Não vale 2 jogos ou 30 dias, é mais ou menos por aí. Não acontecendo o julgamento na quinta-feira, Raniel e Luiz Henrique poderão ir a Itu para o jogo. Se acontecer, tem que se esperar o resultado para ver se eles vão ou não para a partida de domingo em Itu. Situação, então, hoje é essa. O Vasco provavelmente, informação que eu tenho dentro do STJD, vai entrar com pedido para ser terceiro interessado. Aliás, já entrou, já teria entrado, em breve isso pode estar sendo divulgado por aí. E também vai se manifestar em relação a um possível pedido de adiamento do julgamento pelo Sport Clube do Recife. Como eu disse, informações que eu tenho do STJD, não do Vasco, porque a estratégia do Vasco é sigilo total. Bom, vamos então falar sobre dentro de campo. Mais um dia de treinos do Vasco, Jorginho tentando ajustar o time, porém, o que aconteceu hoje de mais importante foi o início da venda dos ingressos. Procura nas bilheterias e olha, muita gente procurando ingresso para o jogo de domingo. A torcida do Vasco vai ter 4.000 ingressos, até uma carga muito boa, liberada em comum acordo entre as diretorias de Vasco e Ituano. Filas enormes nos pontos de venda em Itu e muita gente comprando, inclusive nosso querido Igor Martins, que é de São Paulo, um amigo estava ali perto, foi até Itu, comprou, tá aí ingresso para o jogo de domingo na mão. E também o querido Lucas Brito, que é aqui do Rio de Janeiro, que vai até São Paulo, vai até Itu e comprou no site. Ele comprou nesse site, nesse hot site, www.totalticket.com.br/Ituano. Você consegue comprar o seu ingresso. Se você é das cercanias, na Crack Sport, no centro de Itu, e na padaria Cidade Nova. R$100 o ingresso para o visitante no setor de tobogã, atrás do gol, e 50 para a meia entrada. Torcida do Vasco vai poder comprar online e quem estiver nas cercanias também vai poder comprar. Esperando que a gente não tenha problema de cambista, porque muita gente vai sair do Rio de Janeiro, vai tentar comprar na hora, no dia, porque as vendas vão acontecer até domingo, que não tenha problema de cambista comprando ingresso. O torcedor está tão sofrido, tão chateado, que isso possa ser, de alguma maneira, abreviado. Que o torcedor vá a São Paulo, possa ver o Vasco jogar e classificar para a Série A. Não dá para chegar lá e ser ainda acharcado por um vagabundo que consegue comprar vários ingressos. Mas ao que parece, são 2 ingressos por CPF. Porque o que me passou o Igor Martins, o nosso membro do canal que já conseguiu os ingressos, que o amigo comprou 2 para ele e 2 pelo CPF do Igor. Então, 4 pessoas poderão ir ao jogo. Essa é uma medida razoável de controle para que ninguém tenha nenhum problema. Logo mais, a gente vai trazer mais informações a partir de 9h30 da noite. Olha, tudo pode acontecer. A gente não sabe se nesse momento em que a gente está gravando esse vídeo já teve o adiamento, não vai ter, se está mantido, enfim. Até esse instante não houve nenhuma modificação. Se houver, eu estiver falando aqui, me perdoem. E a gente vai repercutir logo mais no News a partir de 9h30. Se estiver tudo confirmado, nós vamos fazer um news muito diferente hoje. Estamos convidando 3 advogados que militaram em clubes, inclusive auditores do tribunal, gente que já esteve na banca e que vai dar a sua opinião técnica. Gente que não tem nem muito a ver com o Vasco. Um até já advogou para o Vasco, mas outros não. Outros são advogados, são pessoas de tribunal que vão participar diretamente desse debate.
vou colocar os assuntos, eles vão dar opiniões, eles vão analisar os códigos, o regulamento geral de competições e vão dar aqui um veredito. A gente vai fazer um papo de debate, um papo como se fosse uma junta de advogados debatendo o processo, para que você, torcedor, tenha noção daquilo que, à luz da lei, fria, e é bom a gente deixar claro, nenhum dos três está aqui para fazer média com você, torcedor do Vasco. Se tiver que dizer, olha, o Vasco não vai ganhar os pontos, eles vão dizer. Nós estamos aqui pela verdade, pela lisura da informação. E eu conto com a sua audiência a partir de 9h30. Vamos esperar que nada mude e que a gente possa trazer informações também sobre venda de ingressos, mais informações sobre o time e mais informações no News, como sempre, muito recheado. Um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus, um ótimo dia, uma ótima terça-feira, a gente se vê logo mais. Tchau.